Olá, pessoal, boa tarde. Estamos dando continuidade aqui a mais uma aulinha de informática básica do S1 técnico em eletrotécnico. A todos os alunos que estão aqui presentes, sejam bem-vindos. E a todos que vão assistir essa gravação dessa aula em outro momento, sejam bem-vindos também. Nós vamos dar continuidade ao editor de planilhas da Microsoft, o Excel. Bom, na aula passada a gente viu como navegar, tá certo? Dentro desse editor de planilhas, como ir para o final da planilha, como ir para o início, como usar a barra de rolagem, como usar o teclado para navegar. E hoje eu quero fazer um pouquinho diferente com vocês. Eu quero utilizar estes tutoriais existentes aqui no próprio Excel. Tá vendo? Ó, quando a gente abre aqui a página inicial, você tem a opção de fazer uma pasta de trabalho em branco, e você também tem a opção de acessar alguns tutoriais. Então, eu vou começar aqui acessando o Bem-vindo ao Excel, para a gente fazer junto esse tutorial. E aí ele pergunta, bem-vindo ao Excel, você é iniciante, etc, etc. Vamos fazer um tour aqui, e eu vou clicar no botão Criar. Quando eu clico aqui no botão Criar, ele aparece, ele exibe para mim, deixa eu ver se está exibindo para vocês, está exibindo esta telinha aqui, ok? E eu vou clicar aqui no botão Vamos lá. Pronto, olha só. Clicando no botão Vamos lá, aparece aqui, ó, esta orientação que a gente vai seguir junto aqui. Adicionar números como um especialista. Eis algumas maneiras de adicionar números no Excel. Selecione a célula amarela sob o valor das frutas. Então, nós temos aqui, ó, uma planilha que foi criada, onde nós temos uma coluna com o nome fruta, na célula C3, e na célula D3, nós temos o nome valor. E logo abaixo, nós temos descrições de algumas frutas e alguns valores atribuídos a estas frutas, tá bom? Então, pode ser quantidade, tá bom? Pode ser valor financeiro, etc. Mas aqui eu tenho 50 maçãs, 20 laranjas, 60 bananas, 40 limões. Então, selecione a célula amarela sob o valor das frutas. Tá aqui, selecionei a célula amarela. Passo 2, digite. Aqui, ó, passo 2, tá escrito aqui, tá? Digite soma igual, ou melhor, digite igual, soma, abre parêntese, D4, 2 pontos, D7, fecha parêntese. Estou seguindo aí o passo 2. E depois disso, o que é que o passo 2 nos orienta? A dar um Enter. Vamos entender o que é que trata este código, esta fórmula que eu acabei de inserir. Toda vez que você digita o sinal de igualdade dentro de uma célula, no Excel, ou qualquer outro editor de planilha, tudo que você escrever após a igualdade, ele vai entender como sendo um comando que ele deve executar, que ele deve fazer, uma função a ser executada. E existem várias funções que podem ser executadas dentro do Excel, e cada um tem o seu nome próprio. A função soma, que é a que a gente está usando aqui neste exemplo, ela faz exatamente o que ela diz, o seu nome. Ela soma um determinado número, valores contidos em uma célula. Só que eu tenho que informar para o Excel quais são os valores que devem ser somados, quais são as células que eu quero que o Excel some. E aí, no caso, eu informei que eu quero que ele some, que eu quero que ele some os valores dentro deste intervalo, que está entre a célula D4, ou seja, a célula que está na coluna D e na linha 4, até a célula D7. E tudo que está no meio seja somado. Quando eu digito essa fórmula corretamente e dou um Enter, olha o que é que vai acontecer. Vou dar um Enter. Vai aparecer o valor 170, que corresponde exatamente à soma de 50 mais 20 mais 60 mais 40. Como a gente viu na aula passada, se você selecionar todas essas 4 células aqui, aqui na barra de status, vai aparecer justamente, ó, esse valor de soma aqui, 170, aparece 170 aqui. A diferença aqui na barra de status, quando você deixa de selecionar,
não aparece mais na barra de status. Mas quando você insere a fórmula aqui, ela permanece, ela fica gravada aí. E ao invés de aparecer o texto igual, soma, abre parênteses, D4, 2 pontos, D7, fecha parênteses, não vai aparecer esse texto que você escreveu, vai aparecer o resultado para esta fórmula que foi inserida. Vamos ler aqui o passo 3 juntos. 3. Esta é outra maneira de adicionar, usando uma tecla de atalho. Selecione a célula amarela nos valores carne. Vamos aqui, ó. Carne, selecionei. Pressione Alt igual primeiro. Em seguida, pressione Enter. Então, deixa eu acionar aqui o meu teclado virtual. Ah, mas vocês não vão conseguir visualizar meu teclado virtual, eu tenho que compartilhar a tela inteira. Mas vamos lá, ó, eu vou teclar Alt igual. Olha só o que aconteceu, tá bom? Ele já calcula essa fórmula para mim de uma maneira automática, sem que eu precise digitar todos esses valores. Eu vou exibir aqui o meu teclado virtual. Teclado virtual, para que vocês possam visualizar melhor. Vou parar aqui a apresentação rapidinho para compartilhar a tela inteira. Compartilhar, cadê apresentar agora? Apresentar agora, tela inteira. Apresentando a tela inteira, vocês vão visualizar o meu teclado virtual, assim espero. Vou voltar aqui para o meu Excel. Está aqui, ó, a célula G8 está selecionada, e eu vou seguir exatamente o passo 4 aqui da orientação do tutorial aqui do nosso Excel. Ó. Seguro Alt, cadê a tecla de igual? Olha só, igual. Viu só? Aparece lá na planilha do Excel este valor. Vou fazer novamente. Alt, igual. E agora eu vou dar um Enter. Pronto, ó. Quando eu dei o Enter, apareceu aí o valor 140. É uma forma mais rápida de fazermos esse procedimento aí de soma. Passo 5, ó. Agora, adicione apenas os números acima de 50. Selecione a última célula amarela. Aqui, última célula amarela. E digite este valor aqui, ó. Igual, deixa eu primeiro parar de compartilhar aqui a tela inteira, para ficar melhor espalhado no na nossa tela. Vou compartilhar só a tela. Pronto. Olha só, com a célula D16 acionada, eu vou digitar, vou até aumentar aqui o zoom. Com a célula D5 acionada, eu vou digitar igual, soma C, ou soma se, abre parêntese, D11. Veja só, quando eu digito D11, ela já seleciona a célula. D1, ela seleciona a célula D1. Mas quando eu digito D11, a célula D11 já é selecionada. 2 pontos, D15. O que é que ela vai fazer? Ela vai selecionar de D11 até D15. Notem que D11 a D15 ficam selecionados. Ponto e vírgula. Quando eu digito ponto e vírgula, eu vou acrescentar mais um critério a esta função. Até agora nós vimos a solução, a fórmula soma, onde ele soma todos os valores existentes naquele intervalo que eu informei. Agora, com a função soma-se acionada, selecionada, eu vou inserir um critério para ele somar. Ele só vai somar se tal valor obedecer a um determinado critério. Desculpe, pessoal, aí, pelo espirro. Saúde! Bom, então eu vou digitar aqui qual é o critério que eu quero. Eu quero que ele some somente os valores maior que 50. Para isso, eu tenho que abrir aspas e digitar maior que 50, fecha aspas e fecha parênteses. Ok? Então, agora, o Excel vai me retornar
somente valores, ele vai somar somente valores que sejam maiores que 50. Quando eu dar um Enter, o resultado que eu obtenho é 100. Por quê? Porque o único valor nessa lista aqui que nós mandamos o Excel somar, o único valor maior que 50 são aqui, ó, as roscas, que tem valor 100. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas pão é 50, bolos também é 50, por que ele não somou? Porque a função, a ordem que eu dei aqui, vejam aqui ó, no canto superior selecionando, ó, onde aparece a fórmula, a ordem que eu dei foi para que ele somasse os valores maiores que 50. Eu não coloquei maior ou igual. Olha o que acontece se eu colocar aqui maior e igual a 50. Aí vai dar 200, porque agora eu dei a ordem para que o Excel somasse não somente os valores maiores que 50, mas sim igual ou maiores que 50. E aí vai dar 200. Se eu coloco apenas maior que 50, ele soma apenas o número 100, que é o único valor maior que 50. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então, estas são duas fórmulas simplesinhas que já aparecem aqui nesse tutorial de abertura do Excel. Vamos ver o que é que ele tem aqui para a gente. Crédito adicional. Tente adicionar a outra fórmula, some-se aqui, mas adicione os valores inferiores a 100. O resultado será 160. Vamos ver. Eu vou digitar igual, tá? E o nome da fórmula, soma-se. Abre parêntese. Eu quero que ele some aqui, ó, de G11 até G14. Então, G11, 2 pontos, G14. Critério. Eu quero que ele some agora, abre aspas, os valores menores que... O que é que ele pede aqui? Valores inferiores a 100. Menores que 100. Fecha aspas, fecha parêntese. Toda fórmula, tá? Toda funçãozinha tem que terminar com esse parêntese aí. Sempre que eu abro um parêntese, eu tenho que fechá-lo no final. Se eu não fechar e der um Enter, dá erro, mas ele fechou. Vou fechar aqui. Vou fechar, vou dar um Enter. O Excel está corrigindo a minha própria fórmula, tá? Mas, se você não colocar o parêntese, dá um erro, tá bom? E olha só, opa, aqui está dizendo que o resultado será 160. Tente somar, adicionar outra fórmula aqui, soma assim, aqui, mas adicione os valores inferiores a 100. G11 até G... porque eu botei aqui G14. Olha só o resultado dando errado. Por quê? Porque eu botei aqui, ó, de G11 a G14, só que minha tabela não vai até G14. A minha tabela vai até G15. Não é que a fórmula está errada, tá? Ela não está apenas obedecendo à função, ela não está somando tudo. A fórmula está correta, mas não está atendendo a todas as nossas necessidades, não está incluindo todos os itens dessa tabela, porque eu coloquei apenas de G11 a G14, e como vocês podem ver, a função tortas, né, o item tortas, não foi selecionado. Mas eu corrijo aqui, ó, boto G15 e 160, está aqui o nosso valor. Beleza, pessoal? Olha só, vamos ver aqui. Se eu clicar em ver mais detalhes abaixo, nós temos algumas explicaçõezinhas aqui que vocês podem se deter em um segundo momento para, acessando, né, o Microsoft Excel, verificar. Mas vamos lá, já que a gente está com a mão na massa aqui, vamos dar uma olhada. Então, aqui nós temos algumas das dicas, algumas informações mais sobre a função soma. Em algumas das dicas acima, mostramos como usar a função soma. Aqui estão mais detalhes a respeito. Clique 2 vezes em uma célula amarela à direita e leia junto com o texto abaixo. Então, vamos lá. Quando eu clico 2 vezes aqui, se a função soma pudesse falar, ela diria:
some o seguinte, de D38 até D41, ou seja, os valores nas células D38, D39, D40 e D41. Ok? Então, é uma forma de você verificar, de você ler esse tipo de informação. Selecione essas células em seguida. No canto inferior direito da janela do Excel, procure por isso. O que é isso? É o valor na barra de status, soma 170. Logo aqui, esta é outra maneira que pode ser usada, a função soma. Eu posso escrever soma da seguinte maneira: soma, abre parênteses, D48, G48, dois pontos, G51, e 100. O que é que ela vai fazer nesta situação? Ela vai somar o valor da célula D48 junto com os valores das células G48 até G51, tá bom? E depois vai somar 100. Então, ela vai fazer 20 mais, esse valor aqui corresponde a 80. 20 mais 80, 100. Mais o número 100, que eu mandei somar aqui, dá 200, tá certo? Então, é assim que a minha função soma vai funcionar. A função soma-se, ela vai somar somente de acordo com um critério que vai ser utilizado. Por exemplo, vamos lá, clicando aqui nessa célula e lendo. Some alguns valores com base nesse critério. Qual critério? Primeiro, você vai examinar estas células. Então, você vai ler Excel. Isso aí é você conversando com Excel, mandando o Excel fazer isso. Excel, você vai ler os valores que tem de D73 até D77. E se o valor for maior que 50, inclua na sua soma. É isso que você está mandando o Excel fazer. Olha aqui, é bom saber. Clique 2 vezes nessa célula e você verá que a fórmula é diferente. Especificamente, o critério de soma é maior ou igual a 50, o que significa maior ou igual a 50. Há outros operadores que você pode utilizar, como menor ou igual, ou menor que, maior que é o mesmo que é diferente de 50, ou não é igual a 50. Então, são todos operadores que eu posso utilizar como critério aqui na minha função soma-se. Tá bom? Beleza? Bom, vamos agora seguir adiante. Próxima etapa do nosso tutorial aqui do Excel. Poupar tempo preenchendo células automaticamente. Bem interessante essa função. Clique na célula com o número 100. Cliquei aqui na célula com o número 100. O que é que nós temos aqui? Uma tabelinha, onde está escrito isso mais isso é igual a... Aí tem aqui o valor. Mais isso é igual a... E aí tem alguns valores. Então, 50 mais 50 dá 100. Vocês podem ver que nessa célula aqui, 100, já existe uma fórmula. Qual é a fórmula? Olha aqui em cima. Soma igual, ou melhor, igual a soma C4D4. Ok? Vou clicar aqui fora, aparece o número 100. Quando eu dou um clique duplo, aparece a fórmula que está inserida nela. Então, ele está somando 50 mais 50 e o resultado é 100. Coloque o cursor no canto inferior direito da célula até ele se tornar uma cruz. Vamos fazer isso? Toda vez que você seleciona uma célula, no canto inferior direito dessa célula, aparece um quadradinho. Está vendo aqui? Aparece um quadradinho. Deixa eu ver se eu der o zoom. Esse quadradinho aumenta. Não, o quadradinho fica do mesmo tamanho, independente do zoom. Mas aparece um quadradinho no canto inferior direito dessa célula. Toda vez que você seleciona uma célula, aparece um quadradinho no seu canto inferior direito. Quando você leva o cursor até esse quadradinho do canto inferior direito, o cursor deixa de ser esse mais clarinho aqui, ou esse mais branco, para se tornar um mais pretinho, uma cruzinha preta, tá? E agora eu coloco o cursor no canto inferior direito da célula, é o passo 2. Passo 3. Clique na cruz e arraste 3 células para baixo. 1, 2,
3 células para baixo. E soltei. O que foi que aconteceu? O Excel preencheu automaticamente as células com os totais 110, 120 e 130. As pessoas chamam isso de preenchimento para baixo. E aí, 50 mais 60 é 110. Como foi que o Excel fez isso? Porque ele preencheu a fórmula aqui para baixo. Na célula de cima, de onde nós preenchemos para baixo, tinha a fórmula soma, ou melhor, a fórmula igual soma, abre parênteses, C4, 2 pontos, D4, fecha parênteses. Estava somando a célula C4 com a célula D4. Vou desfazer, tá? Inclusive. Note que na célula logo abaixo não tem nada escrito. Eu dou um clique duplo aqui, não aparece nada. Dou outro clique duplo aqui, não aparece nada. Dou outro clique duplo aqui, não aparece nada. E como é que eu faço, então, para copiar essa fórmula para baixo? Clico aqui no canto inferior direito, seguro e arrasto, e estas mesmas fórmulas serão copiadas. Então, se na célula de cima está mandando somar C4 com D4, quando eu preencho esse para baixo, faço esse preenchimento para baixo para as células seguintes, ela vai somar não C4 mais D4, mas na linha seguinte, ela vai somar C5 mais D5. Na célula seguinte, ou seja, na linha seguinte, vai somar C6 mais D6. E na célula seguinte, C7 mais D7. Com isso, nós fizemos aqui o passo 3, tá? Passo 4, ó. Clique na célula amarela com 200, esta daqui, ó. E preencha novamente, mas desta vez, arraste a alça de preenchimento para a direita, para preencher as células. Isso é conhecido como preenchimento à direita. Clico, seguro e arrasto até a direita. E olha só o que é que vai acontecer. O Excel vai copiar a fórmula que tinha nessa primeira célula aqui para as seguintes. Vou desfazer aqui o que eu acabei de fazer. Notem que, na primeira célula, nós temos a soma de C11 a C14, que dá 200. Na segunda célula aqui, não tem nada inserido, nem na próxima célula, nem na próxima, nem na próxima. Não tem valor algum. Mas quando eu seleciono a célula aqui, C15, trago o cursor para o canto inferior direito, até ele se alterar e se transformar em um X, né? Em um maisinho preto. Clico, seguro e arrasto para a direita, ele vai copiar essa fórmula para as células seguintes. E vai agora somar o valor das colunas seguintes. Quando eu faço o preenchimento para baixo, ele mantém as mesmas colunas, tá vendo? Ó, tudo aqui fica com fórmula na coluna C e D, e altera as linhas. Ele está somando os valores da coluna C e D. Ó. C e D, ele soma. Mas as linhas se alteram. Linha 4, linha 5, linha 6 e linha 7. Vai se alterando. Quando eu faço para a direita, ele mantém as colunas. Então, aqui, coluna D permanece, coluna E, ou melhor, perdão, as colunas é que se alteram. Agora, aqui passa a ser coluna D, ele soma as linhas da coluna D, ele soma as linhas da coluna E, ele soma as linhas da coluna F e ele soma as linhas da coluna G. Mas as linhas permanecem as mesmas, que são das linhas 11 a 14. Você pode ver que em todas as fórmulas, aparece aqui, tá vendo? Ó, as fórmulas, no cantinho superior aqui, ó. Em todas as fórmulas, aparecem as mesmas linhas e vão alterando somente as colunas, tá? Esse foi um preenchimento. Vamos fazer o que tem um pouquinho mais aqui, o que é proposto um pouquinho aqui para o lado. Clique e arraste para selecionar essas 4 células e pressione Ctrl D. Essa é a tecla de atalho para preencher abaixo. Você consegue adivinhar qual é o atalho para preencher à direita? Vamos lá, olha só. Ctrl D. Opa. Vou pegar aqui de baixo. Ctrl D. Quando eu faço Ctrl D, olha só, ele copia a célula de cima, tá vendo? Ó, Ctrl D. Mais uma vez. Ctrl D. Mais uma vez. Ctrl D. Ele copia a célula
copiar a fórmula da célula logo acima. Tá certo? Ok? Vamos agora para a próxima etapa. Os dados estão abarrotados em uma única coluna? Divida-os. Então, vamos lá. Passo 1. Nas células em nome, digite os nomes que estão na coluna e-mail. Por exemplo, Lara, Paulo e assim por diante. Então, vamos lá. Ó. Nome, Bruna, Bruna, e logo em seguida, Melo. Aqui, ó, Carlos, e logo em seguida, Lima, porque é o endereço de e-mail desse cara aí. Henrique, e logo em seguida, Cunha. Quando você vir a lista de sugestões desbotada, pressione Enter imediatamente. Então, olha só. Ué, cadê? Não apareceu aqui a lista? Peraí, não entendi aqui agora. Vamos lá, só um momento. Digite os nomes que estão na coluna e-mail. Vamos lá. Carlos Lima. Henrique Cunha. Não apareceu, né? Acho que apareceu da primeira vez. Era para aparecer alguma lista de sugestões aqui. Não estou entendendo por que não apareceu. Vamos lá, vou tentar aqui digitar mais uma vez. Quando você vir a lista, vamos lá, eu pedi para Lara. Nas células em nome, digite os nomes que estão na coluna e-mail. Lara, Paulo e assim por diante. Quando você vir a lista de sugestões desbotada, pressione Enter imediatamente. Aqui ele não apareceu não. Que falha foi essa? Senhor Excel. Carlos Lima. Henrique Cunha. Mila. Não apareceu. Que bug foi esse? No próprio tutorial do Excel. Experimente outra forma de preenchimento relâmpago. Clique na célula com Smith. Deve ser esse aqui, Schmidt. Clique em página inicial. Preencher. Deve ter a opção aqui, preencher. Preenchimento relâmpago. Excel. Não ficou bem claro, não, isso daqui, viu? Vamos pular para o próximo passo. Ctrl E é o atalho para o preenchimento relâmpago. Ctrl E. O próprio Excel não encontrou aqui um padrão para preenchimento relâmpago. Então, em outro momento, a gente vê melhor essa questão de preenchimento relâmpago, tá? Vamos para aqui, para mudar dados transpondos. Quando precisar girar colunas e linhas, você irá transpor no Excel. Então, vamos lá. Clique e arraste para selecionar as duas linhas de células do item até 20. Vamos ver o que é esse daqui que ele está pedindo. Clique e arraste para selecionar as duas linhas de células do item até 20.
Agora você copiará as células. Vamos lá, selecionar aqui, selecionei as células, as duas linhas de células do item até 20. Ah, ok. Ctrl C, clique na célula amarela. Cliquei na célula amarela. Na guia página inicial, clique na seta sobre o botão colar. Então, vamos lá. Página inicial, colar. Clique em colar especial. Cadê colar especial? Ah, tá aqui, colar especial, no finalzinho. E na parte inferior, clique na caixa de seleção transpor. Cliquei aqui em transpor. Cliquei em OK. Olha só o que foi que o Excel fez. Ele transformou dados aqui que estavam separados em duas linhas e passou a separá-lo em duas colunas, tá bom? A tecla de atalho para colar especial é Ctrl Alt V. Vamos lá, vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora teclando Ctrl Alt V. Vou copiar, Ctrl Alt V, clico em transpor, dou um OK. Olha só, fez mesmo, tá bom? Ctrl Alt V, você aciona a função colar especial. Ctrl Alt V, vamos ver se ele desfaz. Desfaz também, tá? Serve tanto de frente para trás quanto de trás para frente. Então, se no Excel você tem um conteúdo disposto em linhas e quer dispor esse conteúdo em colunas, você pode acionar a função Ctrl Alt V, que ele vai fazer isso para você, tá bom? Beleza? Vamos aqui para a nossa próxima etapa do nosso tour aqui do Microsoft Excel. Classificar e filtrar com facilidade. Vamos lá. Digamos que você queira colocar os departamentos em ordem alfabética. Clique na coluna Departamento e clique em Página Inicial, Classificar e Filtrar. Aqui, ó. Classificar e Filtrar. E agora clique em Classificar do maior ao menor. Classificar do maior ao menor. Classificar e filtrar. Digamos, não, eu me perdi, não é classificar do maior ao menor, não. Classificar de A a Z, tá, minha gente? Classificar de A a Z. Classificar de A a Z. Foi o que ele fez, organizou aqui os departamentos em ordem alfabética. Então, carne, carne, confeitaria, confeitaria, hortifruti, hortifruti, lanchonete, lanchonete. Ficou tudo organizadozinho aqui, de A a Z. Agora, vamos, passo 2, classificar os valores de dezembro do maior ao menor. Nós temos aqui, ó, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o valor. Os valores de dezembro, classificar do maior ao menor. Eu vou aqui de novo em página inicial, classificar do maior ao menor. Onde é que eu tenho aqui classificar do maior ao menor? Está aqui. Classificar e filtrar. Vou clicar em classificar do maior para o menor. E o que é que vai acontecer? Os valores maiores ficam aqui em cima e os menores ficam em seguida, tá? Passo 3. Agora você filtrará os dados para que somente as linhas de confeitaria apareçam. Pressione, vou clicar aqui no novo departamento, pressione Ctrl A para selecionar todas as células. Ctrl A. Opa, Ctrl A aqui tem outra função, meu amigo. Ctrl A.
realmente. Bom, aqui a função, tem outra função, Ctrl A, mas eu vou selecionar aqui todos esses valores, tá bom? Agora eu vou em página inicial, classificar e filtrar, e vou escolher aqui a função filtro. Quando eu faço isso, aparecem essas setinhas aqui do lado, na parte superior da tabela que foi selecionada. Aqui em departamento, aparecem algumas opções, tá, de filtro. Eu vou marcar aqui, selecionar tudo, ou melhor, desmarcar, e vou selecionar apenas confeitaria. E clico em OK. Agora vai aparecer aqui na minha lista apenas os itens de confeitaria, ok? Clique em OK, somente as linhas de confeitaria serão exibidas. Agora limpe o filtro clicando no botão filtrar para departamentos, ok? E clique em limpar filtro. E aí ele desfaz o filtro que havia feito. Se eu quiser filtrar aqui por outro nome, por exemplo, eu quero que apareça somente as opções de carne. Marco aqui apenas carne e vai aparecer aqui na minha lista apenas as opções de carne. Aí eu quero que volte a ficar sem filtro, ou eu seleciono tudo aqui, tá? Ou eu clico em limpar filtro e dou um OK e volta a aparecer tudo novamente, ok? Quando você concluir a etapa 5, experimente agora classificar em ordem alfabética por duas colunas. Veja como. Primeiro, classifique departamento em ordem alfabética. Essa é a etapa 1, à esquerda. Ok. Então, eu vou classificar aqui em ordem alfabética, de A a Z. Adicione um segundo nível para categoria. Depois que você clicar em OK, departamento será classificado. E em cada departamento, linhas de categoria também serão classificadas em ordem alfabética. Vamos ver como é que eu faço isso aqui. Classificar de A a Z. Não ficou classificado aqui. Em seguida, ok. Em seguida, clique em página inicial, classificar e filtrar. Vamos lá, página inicial, classificar e filtrar. Ah, tá. Classificação personalizada. Adicione um segundo nível para categoria. Adicionar nível, categoria. Também vou botar aqui para classificar de A a Z e dou um OK. Então, aqui ele classifica dentro de carnes, por exemplo, galinha e vaca, então vem o G primeiro e o V depois. Dentro de confeitarias, pão e sobremesas, então vem o P primeiro e o S depois. Hortifruti, vem o F e depois o L, categoria ficou aqui. Lanchonete, saladas e sanduíches ficam também em ordem alfabética. Se eu quiser acrescentar um terceiro nível, tá? Também é possível. Tá? Então, eu venho aqui em arquivo, classificar e filtrar, fazer mais uma classificação personalizada. Eu quero classificar aqui pelo valor de dezembro. Tá? Então, eu acrescento aqui um segundo nível. Opa! Aqui, eu acrescento aqui um segundo nível para dezembro, por exemplo. E eu quero que fique do maior para o menor. Ou melhor, vou botar do menor para o maior. Então, notem aqui agora, dentro de carne, galinha e vaca. Não ficou do maior para o menor, porque a gente só tem dois valores, né? Batendo aqui, então não tem como fazer essa terceira classificação. Fica, inclusive, uma classificação inútil. Ok?
Bom, mas nós temos aqui, ó, como utilizar os filtros e estas classificações nas nossas planilhas. Próxima etapa. Deixa eu ver se a gente tem tempo ainda. Estamos com 40 minutos de aula, dá tempo a gente ver também. Vamos falar agora de tabelas. As tabelas facilitam tudo. Então, vamos lá. Clique dentro dos dados à direita e clique em inserir tabela. Ok, vou clicar aqui em qualquer um desses dados. Vou clicar aqui na aba inserir, tabela. Notem que onde tem informação dentro dessa tabela, ele já seleciona. Ele dá o valorzinho aqui de C5 a G13, dá um OK. E vocês podem verificar que a tabela, ela passou a ter uma ediçãozinha própria, inclusive já com filtro incluso, sem que eu precisasse inserir filtro como na etapa anterior, apenas inserir tabela. Agora você tem uma tabela, que é uma coleção de células com recursos especiais. Para começar, uma tabela fornece linhas em tiras para facilitar a leitura. Talvez a imagem não esteja pegando bem aqui para vocês, mas essas linhas aqui têm cores diferentes e eu posso editá-la. Você também pode criar novas linhas facilmente na célula vazia em carne. Digite texto e pressione Enter. Ó, vou digitar aqui texto, um Enter. Uma nova linha na tabela é exibida, ok? Então, essa linha aqui passa a fazer parte da tabela. Eu vou editar um pouquinho o design dessa tabela para que fique um pouquinho melhor da gente visualizar. Pronto. Eu vou só desfazer aqui o texto que eu inseri. Vou editar aqui o estilo dessa tabela para a gente visualizar melhor. Olha só. Eu vou digitar aqui, logo abaixo da palavra carne, a palavra texto. E ela vai reconhecer, logo em seguida, que texto já faz parte dessa tabela. Você também pode criar colunas facilmente. No canto inferior direito da tabela, clique na alça de redimensionamento e arraste para as duas colunas da direita. A alça de redimensionamento é essa daqui, ó, no canto inferior direito da tabela. Vou clicar e arrastar para a direita. E com isso, eu criei duas novas colunas na minha tabela. Inclusive, o Excel já reconheceu que esses dados aqui se tratam de meses e depois de dezembro, ele já acrescentou as colunas janeiro e fevereiro. Olha só que interessante, né? Observe como duas colunas são criadas e formatadas. E o texto janeiro e fevereiro é preenchido para você, tá bom? E aí, né, essas tabelas, quando eu tenho um certo intervalo de dados que eu classifico como tabela dentro do meu Excel, eu posso alterar o seu design aqui, como essa que vocês acabaram de ver eu fazendo, tá bom? É interessante que na tabela ele faz essa classificação do título, né, da parte fixa aqui da tabela, tá bom? E essa diferenciação de linhas, até para que facilite a leitura. É mais uma opção que nós temos que trabalhar aqui no Excel. Próxima etapa. Inserir uma lista suspensa. Listas suspensas facilitam a entrada de dados das pessoas. Veja como criar uma. Só queremos que 3 nomes de departamentos sejam entradas válidas para cada um dos alimentos à direita. Os departamentos são hortifruti, carne e confeitaria. Clique e arraste para selecionar as células amarelas em departamento. Então, selecionei aqui, ó, as células amarelas abaixo do nome departamento. Na guia Dados, nós vamos procurar aqui por validação de dados. Cadê validação de dados? Que é esse símbolozinho aqui, tá? Validação de dados. Cliquei. Vai aparecer essa janelinha. E aí nós vamos selecionar em permitir, em vez de permitir qualquer valor,
nós queremos que seja inserido apenas o valor de uma lista. Na caixa fonte, digite hortifruti, vírgula, carne, vírgula, espaço, confeitaria. E vou clicar em OK. Agora, clique na célula amarela ao lado de maçãs e você verá um menu suspenso. Cliquei aqui, ó. O que é que aparece? Uma setinha bem aqui do lado. Quando você clica, aparece essas três funções aqui. Opa, mas não era para aparecer assim, não. Só um instante. Deixa eu voltar aqui de novo. Dados. Validação de dados. Clique em lista. Na caixa fonte, digite hortifruti. Por que é que não está entendendo? Acho que não era para hortifruti. Hortifruti, vírgula, carne, vírgula, confeitaria. OK? Tá errado aqui. Ô Excel, você está ensinando errado. Vou colocar aqui de uma maneira diferente, tá? Para a gente fazer certinho. Eu vou criar uma lista em separado. Hortifruti, carne, confeitaria. Vou selecionar aqui de novo. Vou em dados, validação de dados. Coloco uma lista suspensa, tá bom? E, como fonte, eu vou clicar aqui nessas três palavrinhas que eu acabei de digitar. Dou um Enter e dou um OK. Agora sim, vai aparecer uma lista suspensa, onde eu vou poder selecionar o tipo de departamento que é o valor que é alimentação. Então, maçã, hortifruti, vaca, carne, bananas, hortifruti, limões, hortifruti, brócolis, hortifruti, couve, e assim por diante. Presunto, carnes, pão. Pão é o quê? Confeitaria. Frango, carne. Biscoitos, confeitaria. Bolos, confeitaria. Tortas, confeitaria. Então, veja só, ao invés de eu ter que digitar essas palavras todas as vezes, repetidamente aqui, simplesmente quando eu clico na célula, me abre esta opção. Por quê? Porque eu já disse para o Excel o seguinte, olha, Excel, nessas células você vai escolher um desses três valores que eu estou inserindo aqui nesses dados. Tá bom? Ok? Próxima etapa. Analisar dados rapidamente. Veja como analisar dados para identificar tendências e padrões rapidamente. Clique e arraste para selecionar todas as células à direita e clique no botão no canto inferior direito. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui. Opa, nessa tabela. E toda vez que você seleciona, aparece essa opçãozinha aqui, ó, desse botão. Análise rápida, que também pode ser acionada através do atalho Ctrl+Q. Quando você clica, vamos ver o que é que ele pede aqui na nossa orientação. No painel exibido, clique em barra de dados. Vamos lá? Vou clicar em barras de dados. As células nas colunas outubro, novembro e dezembro possuem barras de dados especiais que visualizam seus valores, tá? Então, vocês podem ver que o Excel pode classificar de várias maneiras os valores inseridos.
Dá para criar gráficos também. Tá vendo? Ó? Já automaticamente. Totais, onde ele faz média, soma, contagem, percentual, soma acumulada, e assim por diante. Ó. Interessante. Tabelas, onde dá para criar alguns tipos de tabelas dinâmicas, mini gráficos, de linha, de coluna, de barras, né? E assim por diante. Aqui em formatação, ó, com barra de dados, você tem mais ou menos aí uma noção do preenchimento. Agora, digamos, passo 3, que você queira remover as barras, clique nesse botão novamente, selecionar tudo, clique no botão novamente. E agora eu vou clicar no botão limpar. Cadê? Clique no botão limpar. Formato à direita. Ah, limpar formato está aqui, ó. Quando eu clico em limpar formato, ele tira, tá bom? Clico aqui, seleciono uma escala de cores. Ah, não quero mais que apareça essa escala de cores. Então, venho aqui, limpar formato. Tá bom? Beleza? Continuando aqui o nosso passeio pelo tutorial do Excel, vamos falar aqui de gráficos. Ótimos gráficos recomendados para você. Clique em qualquer lugar dos dados à direita, eu vou clicar aqui em qualquer lugar, e clique em inserir, e agora eu vou procurar gráficos recomendados. Quando acontece isso, tá bom? Aparece essa janelinha, onde você pode escolher algum tipo de gráfico a ser inserido. Vamos ver o que é que o tutorial aqui nos pede para escolher. Um gráfico de colunas é exibido mostrando o número total de participantes da conferência por ano. Fique à vontade para mover para onde quiser. Então, eu vou usar aqui o gráfico de colunas, vou dar um OK. E olha só, eu posso clicar, segurar e arrastar e movimentar esse gráfico para onde eu quiser aqui dentro da minha planilha, tá bom? Agora você adicionará uma linha de tendências. Selecione o gráfico e a guia Ferramentas de Gráfico. Selecionei o gráfico, tá bom? Ferramentas de gráfico será exibida na parte superior da janela do Excel. Então, tem aqui, ó, ferramentas de gráfico, com design e formatar. Na guia ferramenta de gráficos, clique em design. Clique em design. Em seguida, clique em adicionar elemento de gráfico. Aqui, ó. Linha de tendência. Logo aqui abaixo. Qual é a linha que ele pede? Linha de tendência. Tendência linear. Agora você possui uma linha de tendência que mostra a orientação geral das unidades vendidas ao longo do tempo. Tá bom? Olha só que interessante, né? Você pode acrescentar muitas outras linhas de tendência. Tirar a que você acabou de acrescentar. Inserir uma linha exponencial. Uma previsão linear. Uma média móvel. E assim por diante. Tudo isso o Excel calcula e faz para você. Continuando aqui no nosso tutorial do Excel. Próxima etapa. Resumir dados com tabelas dinâmicas. Deixa eu ver em quanto tempo é que já vai a nossa aula. Eita, 54 minutos. Mas eu acho que só tem isso. Acho que não tem mais nada, não. Pronto, com esse nosso tutorial. Vamos encerrar aqui com tabela dinâmica. Como inserir uma tabela dinâmica? Vamos lá. Confira as colunas, datas, vendedor, produto e valor. Posso identificar rapidamente qual produto é mais lucrativo? Ou qual é o principal vendedor? A tabela dinâmica abaixo pode ser útil aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de tabela dinâmica. Quando criamos a tabela dinâmica, clicamos em alguns botões para que os dados fossem resumidos. Agora sabemos qual produto é mais lucrativo.
Agora você vai dinamizar os dados para descobrir quem é o vendedor principal. Clique com o botão direito do mouse em qualquer célula da tabela dinâmica. Clique aqui com o botão direito. E agora clique em mostrar lista de campos. Está aqui, mostrar lista de campos. O painel campos da tabela dinâmica é exibido. Na parte inferior do painel, em linhas, está vendo aqui, ó, linhas, clique em produto e clique em remover campo. Produto, remover campo. Na parte superior do painel, clique na caixa de seleção vendedor. Agora, você pode visualizar quem é o vendedor principal. Vou fechar aqui, ó. E agora me aparece o dado dos vendedores, tá bom? E é isto, pessoal. Esse foi um tour bem rápido do Microsoft Excel, onde a gente viu algumas funções bem básicas, mas que foi bem rápido, não é verdade? A gente vai procurar se deter um pouco mais em todas essas funções que a gente viu rapidamente, tá? Nas próximas aulas, nós vamos procurar, de uma maneira mais detida e mais didática e explicativa, falar um pouquinho de cada uma destas funções trabalhadas por alto na aula de hoje. Então, para vocês que estiveram presentes nessa aula até esse momento, meus parabéns pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência, e até a nossa próxima aula, que será na quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Para os alunos que não puderam estar presentes nesse horário, essa aula está sendo gravada e será disponibilizada depois no YouTube e também na sala de vocês no Google Sala de Aula. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a nossa próxima aulinha. Gravação encerrada.